Agora, eu vou te passar umas dicas para a gente poder fazer os exercícios de cálculo estequiométrico. Quando a gente fala de cálculo estequiométrico, são os cálculos que vão me indicar a quantidade que vai ser produzida ou que são necessárias para reagir em uma determinada reação. E o que a gente tem aqui, meus queridos? Prestem atenção. 1 mol de qualquer substância tem a sua massa molar. O que é a sua massa molar? Por exemplo, a massa molar da água é 18 gramas por mol. Então, se eu tenho 1 mol de água, eu tenho 18 gramas. Certo? Beleza. E essa massa e esse 1 mol tem a constante de Avogadro. 6 vezes 10 a 23. Se no caso eu estou falando de 1 mol de água, então eu estou falando de 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. E se no caso fosse um gás e tivesse na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, ele ocuparia 22,4 litros. Quando nós temos uma reação química, e por exemplo, aqui veio aqui na minha cabeça, foi a síntese de Haber-Bosch para sintetizar amônia. Esses números que nós colocamos aqui na frente, meus queridos, são os coeficientes estequiométricos. Eles me indicam a proporção estequiométrica dessa reação. Essa reação, para acontecer, ela precisa de 1 mol de N2, reagindo com 3 mol de H2, para formar 2 mol de amônia. E aí um ponto importante. 1 mol de N2, a massa molar do N2 é o quê? 28 gramas por mol. Então, se você precisa de 1 mol dele, então você precisa de 28 gramas. Você precisa de 3 mol de H2. A massa molar do H2 é 2 gramas por mol. Então, o que isso quer dizer? Que em 1 mol tem 2 gramas. Como eu tenho 3 mols, 3 vezes 2, então 6 gramas são necessárias. A massa molar da amônia é 17 gramas por mol. As informações são dadas, tá, gente? Você não precisa decorar isso aqui, não. Como vão ser formados 2 mols e 1 mol tem 17, 2 vezes 17, 34. Observe se a lei de Lavoisier não é válida. 28 mais 6. E o que a gente tem? Proporção. 28 gramas de N2 estão para 34 gramas de amônia. Ah, João Vitor, eu estava na crise. Eu não tinha 28 gramas, eu tinha, sei lá, 5 gramas. Quanto que vai ser formado? X. Resolve essa regra de 3. Então, essas relações que nós tiramos da equação são fundamentais. Você nunca pode fazer uma equação de cálculo, uma questão de cálculo estequiométrico sem estar com a equação balanceada. O macete que eu sempre dou para os meninos é, primeiro, tem a equação. Segundo, tem a equação balanceada. Terceiro, sublinhe os caras que ele vai estar relacionando. Geralmente são 2. Então, ele quer saber N2 em relação a amônia. Opa! Gente, o H2. Não interessa. Ele vai focar num só. Tirou? Arma é a regra de 3. João Vitor, falar é fácil. Vamos fazer uns exercícios então. Presta atenção. Olha esse primeiro exercício. Eu tenho aqui a combustão do metanol. Então eu tenho metanol reagindo com oxigênio, formando CO2 e água. E a reação já está balanceada. Quando não tem nada, pessoal, quer dizer que tem 1 aqui. Então, 1 mol precisa de 1,5, né, que é 3 sobre 2. Mol de oxigênio para 1 mol de CO2 mais 2 mols de água. Formando ali 2 mols de água. Aí a pergunta diz o seguinte, quando se utiliza 5 mols de metanol, quantos mols de CO2, você não quer saber mol, de CO2 são produzidos? Então, gente, destaca quem que ele está relacionando. Ele quer saber quantos mols serão produzidos quando você reagiu 5 de metanol. Pega a proporção estequiométrica. A proporção estequiométrica diz para mim o quê? Que 1 mol de metanol forma para mim 1 mol de CO2. Se eu reagir 5 mol de metanol,
quantos de CO2 serão produzidos? X. Resolve. 1 vezes X, X. 5 vezes 1, 5 mols. Então, 5 mols de CO2 vão ser produzidos. Ah, João, e se ele tivesse perguntado de água? Ué, 1 mol de metanol produz 2 mols de água. Se eu tenho 5, quantos foi produzido de água? X. 1 vezes X, X. 5 vezes 2, 10. Então, observem que aqui, mas e o oxigênio? Não foi necessário, porque ele já nos selecionou aqui. Ah, João, mas isso aí foi fácil, porque ele queria mol e mol. Então, olha o próximo exercício. Olha esse exercício aqui. Eu tenho metano reagindo com gás cloro, formando tetacloreto de carbono mais 4 mols de ácido clorídrico. A pergunta nos diz, quantos gramas de cloro, então observem, cloro, gramas, são necessários para reagir com 1 mol de metano? Então, gente, ele selecionou esses caras aqui, ó. Eu tenho a equação e ela está balanceada. Então, vamos lá. Primeiro passo, tira a proporção. 1 mol de metano necessita, para reagir com ele, de 4 mols de gás cloro. E aí ele quer saber quantas gramas de cloro são necessárias. Você sabe que é necessário 4 mol dele. Tá, João, mas quanto que isso aqui equivale em massa? Aí ele deu um dado. Cloro, 35,5 U. Isso aqui tem uma relação. Lembra que a gente viu que isso aqui tem uma relação com a massa molar? Então, 1 mol de cloro tem 35,5. Só que a gente não está falando de cloro, está falando de Cl2. Então, ó, Cl2, a massa dele vai ser 2 vezes 35,5, logo, ele tem 71 gramas por mol. Então, a cada 1 mol de cloro eu tenho 71 gramas. Então, o que a gente faz? Ó, 1 mol de cloro tem 71 gramas. Se são necessários 4 mols de cloro para reagir com 1 mol de metano, qual que é a massa que eu vou precisar? 1 vezes X, X. 71 vezes 4, 284. Isso, gramas. Então, quantas gramas de cloro são necessárias para reagir com o mol dele? 284. Eu tenho alunos que gostam de, ao invés de usar a regra de 3, usar a fórmula. Que é assim, ó. O número de mol é igual a massa sobre a massa molar. Ele queria saber a massa. O número de mols era 4. Massa, você não sabia. A massa molar, 71. Quando você resolver, ó, também vai dar 284. Também pode usar essa relação aqui também. João Vitor, muito fácil. Então, mais um exercício, vamos fixar. Mais um exercício, presta atenção. Ó, tem a reação balanceada, ele diz o seguinte, na combustão total de 12 vezes 10 a 23 moléculas do C3H6O, o volume em litros de CO2 liberados na CNTP é... Então, ó, tá relacionando CO2 com C3H6O. Então, ó, ele quer essa relação. O que a gente sabe? Que 1 mol de C3H6O produz pra gente 3 mol de CO2. Tá, ele me deu aqui, ó, a informação que ele me deu do C3H6O foi número de moléculas. E eu tenho aqui uma relação em mol. Como é que eu consigo converter? Lembra que a gente tinha visto uma ideia que 1 mol de qualquer substância tem 6 vezes 10 a 23? Então, 1 mol desse cara tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu tenho 12 vezes 10 a 23 moléculas, quantos mols eu tenho? 10 a 23, 10 a 23 é para cancelar, resolve. 6 vezes x, 6x. 12 vezes 1, 12. X vai ser igual a 12 dividido por 6, ou seja,
2 mol do C3H6O. Então, na combustão total de 2 mol desse cara, qual que é o volume produzido de CO2? Bom, eu sei que 1 mol dele produz 3 de CO2. Se eu tenho 2 mols, quantos mols de CO2 serão produzidos? 1 vezes x, 1 vezes y, 2 vezes 3, 6. Então, nessa reação, produziram 6 mols de CO2. Só que ele quer saber o que, gente? Volume em litros. Você sabe uma relação, faz mais uma regrinha de 3, ó. 1 mol de qualquer gás na CNTP tem 22,4 litros. Se eu produzir 6 mol desse gás, qual que é o volume que ele vai me dar então? Z. 1 vezes Z. Z é 6 vezes 22,4 dá 134,4 litros. Então, respondendo, qual que é a quantidade de CO2 produzida na queima aí dessa quantidade? Primeiro, eu transformei isso aqui para mol, pela relação que 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Depois, eu usei a proporção estequiométrica para descobrir quantos mols de CO2 foram produzidos. E aí eu finalizei o exercício na ideia de que 1 mol tem 22,4, 6 tem Z. Uma pergunta que os alunos me fazem é, tá bom, João Vitor, mas e se não fosse na CNTP? E se fosse na temperatura ambiente e tudo mais? Quando não for na CNTP, gente, o que você faz? Usa Clapeyron. PV igual a nRT. Substitui a pressão que ele te deu, substitui o número de mols que você calculou, o R é uma constante e coloca a temperatura. E aí você acha o volume que ele ocupa. Belezinha? Agora, vamos falar de alguns casos especiais que tem no cálculo estequiométrico. Dá uma olhada.